Agora nós vamos falar um pouco sobre a sanidade dos suínos. Eu sou Regina Barbosa, médica veterinária, responsável técnica pelo Programa de Sanidade dos Suínos da ADAPEC Tocantins. Vamos abordar as principais doenças que acometem os suínos, principalmente aquelas de caráter de controle oficial. Antes de falarmos especificamente dessas doenças, nós precisamos contextualizar como que está a suinocultura em nível mundial e nível nacional, a nível de Brasil, né? Então, a gente tem ouvido falar muito em doenças, novas doenças, emergentes, reemergentes, até mesmo em pandemias. E, no caso, a suinocultura já tem vivenciado isso há tempos, tem vivido com situações de emergências, tanto de doenças novas, né, que entraram recentemente nos rebanhos em alguns países, até continentes, e aquelas antigas doenças que estão reemergindo, o que tem sido um desafio muito grande para os suinocultores e para a cadeia em geral da suinocultura. É um grande desafio. E o que está ocasionando, principalmente, levando a esses problemas? A globalização é um ponto muito forte que tem desencadeado essas disseminações de doenças através, hoje, viaja-se mais, técnicos levam algumas modernidades de um país para o outro, alguma tecnologia mais avançada, e se não tiver o controle correto, pode estar disseminando algumas doenças de um país para o outro, através da inseminação artificial, aquisição de sêmen contaminados, além das próprias roupas, calçados, visitas a granjas que possam ter alguma doença. Então, a globalização tem sido um ponto muito importante também nessa disseminação de doenças. A biosseguridade, então, é o ponto-chave que tem para controlar essas doenças, tanto no caso de epidemias ou aquelas doenças que ocorrem normalmente, corriqueiramente em algumas regiões, né, municípios ou países. Mas o que é a biosseguridade? É um conjunto de procedimentos, normas e estruturas destinadas a quê? A reduzir os riscos de entrada ou disseminação de doenças, né, de caráter infeccioso, causada por bactérias, fungos, parasitas ou mesmo vírus. Então, a biosseguridade é o ponto-chave para a gente controlar a entrada ou a disseminação dessas doenças. Outro ponto que tem sido um dos fatores para a disseminação e aumento de algumas doenças na suinocultura é a taxa de lotação. Hoje, criam-se muito mais animais em pequeno espaço do que antigamente. E essa lotação também é propagadora, porque se algum animal está doente ali naquele lote, muitos outros animais estão tendo contato, quer seja com excrementos, secreções ou mesmo aerosóis. Para que seja controlada essas doenças ou que seja evitada a disseminação dessas doenças na suinocultura, um sistema de vigilância eficaz tem que estar implantado. Então, hoje o Brasil tem sido destaque a nível mundial porque ele tem evitado a entrada de doenças novas no nosso país e assim como evitado a disseminação. Mas eu falei em doenças emergentes e reemergentes, uma que tem impactado muito é a peste suína africana. Ela tem ocorrido principalmente na Ásia, na África, até mesmo na Europa, e tem dizimado. A gente vê manchetes de jornais aqui mesmo, ó, a estimativa aponta que nesse primeiro trimestre os focos de peste suína africana foram quase iguais aos de 2018 na China, o que dizimou 50% dos suínos do país. Né? Então, eles tinham conseguido controlar em 2020, 2019 um pouco esses focos e agora voltaram, principalmente na região norte da China, onde está concentrada uma grande produção. E como eu falei, em 2018 eles já tiveram que eliminar metade da população. A gente vai ver à frente que essa doença não tem cura e para controlar tem que ocorrer a eliminação dos animais e os contatos desses animais. Então, recentemente também foi reportado casos, né, na Zâmbia. Então, a gente vê que a peste suína que estava mais na África, ela de 2018 para cá, ela tem se disseminado na Ásia, Europa, né? Então, tem sido um dos pontos, e não tem ocorrência no Brasil,
mas a gente é vigilante, principalmente aeroportos, turistas que vêm daquela área têm um controle muito grande para não visitar nossas granjas. Então, é uma doença de grande impacto produtivo, social e comercial e causa muito embargos, né? Outra doença que a gente tem ouvido falar recentemente é o Seneca vírus. É uma doença vesicular que acomete suínos, ela pode inclusive ser confundida com a febre aftosa, e no Brasil ela foi diagnosticada em 2015, aí logo depois ocorreram casos também nos Estados Unidos, e é uma doença de alto impacto, né? Ela não transmite para o ser humano, mas tem todo um trabalho, principalmente no frigorífico, porque ela é confundível com a febre aftosa, devendo assim ter um controle maior e a rápido diagnóstico, né, para diferenciá-la de outras doenças vesiculares. A síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, a PIS, ela é exótica, ela não ocorre no Brasil, mas por que eu citei essa doença? Ela tem ocorrido muito nos Estados Unidos e o Brasil, né, tem importado sêmen, material genético dos Estados Unidos. Então tem um risco, então é feito um controle maior nesse produto, nesse material genético vindo dos Estados Unidos para evitar a entrada dessa doença aqui no Brasil. A gente vê que ela é uma doença causada surtos, né, com síndrome reprodutiva e respiratória. Geralmente o animal desenvolve febre, sintomas respiratórios, manchas vermelhas nos ouvidos e no tronco e problemas reprodutivos também. E uma que está aqui mais pertinho da gente é a peste suína clássica. Vocês devem ter visto noticiários aí que em 2018 o Piauí notificou um foco de peste suína clássica. Há anos, desde 2009, a gente não tinha casos de peste suína clássica no Brasil. Infelizmente, em 2020, em outubro de 2020, o Piauí reportou um novo caso de peste suína clássica e vem tendo alguns focos de lá para cá. Então, a gente tem esse foco ainda ativo, né, no Piauí. E o que é a peste suína clássica? Por que eu vou falar mais dessa doença? Porque ela é uma doença que pode desencadear quadros de pequenas hemorragias no corpo dos animais, febre, ela é de uma alta mortalidade e morbidade. O que é isso? Se ela chegar numa granja, ela pode acometer vários suínos e assim como pode ter uma alta mortalidade, principalmente animais jovens. Ela é uma doença grave, causada por vírus, altamente contagiosa, então nós vamos ver as formas de contágio dela, são inúmeras, então ela tem que ser evitada de entrar no rebanho, porque a proliferação desse vírus pode ser muito grande, a disseminação, tanto na própria granja ou no criatório, né, nossos criatórios aí subsistenciais, que é o que tem maior número aqui no Tocantins, as nossas granjas comerciais tecnificadas ainda são em menor número, e, além disso, ela causa prejuízos econômicos substanciais. Alguns estados são considerados livres da peste suína clássica. Vocês podem ver nesse mapa, esse que está mais azulzinho aqui, ó, é toda a área livre de peste suína clássica. A gente vê que alguns estados do Nordeste e do Pará ainda são considerados infectados, e como eu citei aqui no Piauí, teve um foco ativo recentemente, né? Então, essa região aqui, em relação aos embargos, se ocorrer nessa região, pode limitar toda a exportação de suínos e até mesmo barreiras. A gente vai ver que existe restrições de saída de animais dessa região aqui, que é considerada como não livre, para a área livre. Então, tem que defender ao máximo toda essa região para que não chegue a peste suína clássica aqui e interfira principalmente na exportação aqui desses grandes produtores de suíno que estão concentrados mais na região sul e sudeste e mesmo aqui na região centro-oeste. Além dela ser essa doença de alto impacto econômico, social, ela também é uma doença de notificação obrigatória, ou seja, qualquer dos sintomas que eu vou explicar para vocês que possam ser confundidos com a peste suína ou ser da peste suína, o médico veterinário, o produtor ou mesmo o consumidor tem que alertar, fazer a notificação, no caso aqui do Tocantins, a ADAPEC. E como eu falei, o Tocantins já é livre desta doença desde 2001, com reconhecimento internacional em 2016. Ela é, como eu falei, causada por um vírus do gênero peste vírus. E os hospedeiros
naturais são os suínos e os javalis e os resultados de cruzamento desses, né, os javaporcos aí. Então, no caso, o javali é o hospedeiro natural da peste suína clássica, já o queixado e o cateto, que são também o catitu, não transmite essa doença. Então, são apenas os suínos, os javalis e os resultados de cruzamento deles. Como ocorre? Então, ela pode ser através de infecção natural, né, contato de animais infectados através de secreções nasais ou mesmo consumo, comer uma ração ali contaminada daqueles excrementos ou daquelas secreções contaminadas. Ela pode variar o período de incubação de 7 a 10 dias. O que isso quer dizer? Um animal pode ter entrado em contato com o outro, se infectou e só apresentou sintomas de 7 a 10 dias. Muito ocorre quando a pessoa introduz animais novos sem origem, né? E sem fazer a quarentena, aí ele introduz o animal e começa a adoecer depois de 7 a 10 dias. Aí a gente pergunta, trouxe animais, mas já tem 7 a 10 dias, não foram esses animais que eu comprei. Por isso que o período de incubação é importante das doenças, porque ele fica sem desenvolver os sintomas nesse período e após 7 a 10 dias podem surgir sintomas, depois do contato com o animal infectado. As infecções pré-natais, o vírus causa malformações dos órgãos, então pode ocorrer a infecção transplacentária, né? A mãe pode passar para os filhos através da infecção transplacentária. E em relação à etiologia, ao vírus, por que é importante? Eu vou falar de vírus, né? É importante saber, principalmente para a gente despertar. Se esse vírus pode ficar tanto tempo em certo lugar, se ele é resistente a tal desinfetante, então eu não posso usar esse desinfetante que não vai matar o vírus. Então, quando a gente fala de resistência e sensibilidade, é para falar em relação aos antibióticos. No caso da peste suína, não pode usar tratamento, então não tem essa questão, é mais relacionado aos desinfetantes e ao próprio habitat dele. Então, a gente vê que ele é um vírus muito resistente às temperaturas frias, principalmente congelamento. Ele pode sobreviver de meses a anos. Já a temperaturas altas, né, ele é inativado. Então, a temperatura de 65 graus por 30 minutos, o cozimento, ou de 71 graus por 1 minuto, já inativa esse vírus. Então, a importância de ferver bem, né, se for dar comida, resto de alimentos que a gente vai falar melhor na frente, tem que passar por esse processo de cocção. E ele é estável em pH 5 a 10. Por que eu falo de pH? Principalmente no uso de desinfetantes, que mudam mais esse pH, então ele não vai se manter estável em pH abaixo de 3 e acima de 11. Frisando em relação a essa resistência, eu chamo a atenção que no presunto ele pode ficar viável, né? Pode ocorrer contaminações até 180 dias. A salga, Regina, eu trago carne salgada de suíno dessa região, não tem problema. Tem problema sim, que ele resiste até 180 dias, né? Chegando a 6 meses aí de resistência. E no caso de roupas, né? Ele é destruído a temperaturas altíssimas, de 78 graus, né? Então a temperatura ambiente não vai inativar esse vírus de roupas e calçados, certo? E em relação à carne congelada e resfriada, ele resiste 95 dias e 35 dias na resfriada. Então, não adianta congelar e resfriar que o vírus vai se manter estável ainda, podendo infectar, né, contaminar. E os principais sintomas? Nós temos 3 formas dela se apresentar nos animais. A forma aguda, que é aquela mais que você vai notar todos os sintomas. Geralmente, o que vem? Esses sintomas é febre alta, corrimento nasal, conjuntivite nos animais. Além disso, os animais amontoam, principalmente devido à febre alta. Temos também formação de petecas hemorrágicas, tá vendo? Até essas manchas aqui, ó, nos animais. Aqui a gente vê um ventre do animal todo cheio. Além disso, pode ter também constipação intestinal, seguido de diarreia. Há problemas também neurológicos, os animais têm paresia, tremores, também ficam amontoados e eles podem morrer de 5 a 14 dias após o desenvolvimento desses sintomas, sendo a mortalidade maior em animais jovens.
A forma crônica é quando já está há algum tempo no rebanho, então é caracterizada por abortos, nascimento de animais mortos, né, natimortos, lesões no pulmão, no fígado, a gente encontra lesões aí no rim, no baço desses animais, porque já está instalado há algum tempo, mas não levou à morte desses animais. Pode ocorrer ainda febre, conjuntivite nesses animais, animais que nascem mais fracos. E temos também a forma congênita, que é aquela que passa de mãe para filho. Então, os leitões, eles podem apresentar tremor congênito e debilidade, e além disso, eles podem parecer normais, não apresentar nenhum sintomas, mas aí está o risco. Eles não têm sintomas, porém carregam uma grande quantidade de vírus no organismo. Se a gente fizer teste sorológico para testar a imunidade deles, vão dar negativo e esses animais vão estar disseminando essa doença no rebanho, mesmo sem sintomas. Então, a forma congênita é um dos grandes problemas para o controle da doença em regiões que são consideradas endêmicas. E como acontece a transmissão? Contato direto dos animais, né, contaminados, animais infectados através das excreções, secreções, sêmen e sangue, e a entrada de animais infectados no plantel. E a propagação por pessoas, utensílios, veículos, roupas, instrumentos e agulhas. A gente viu que o vírus fica viável nas roupas, no calçado. Então, se você vai numa granja, transporta suínos, não faz a desinfecção correta daquele caminhão, você pode levar para a próxima granja. Temos a infecção transplacentária, que eu citei para vocês, a forma congênita, né, que pode passar da mãe para o filho, ainda no ventre, né, através da placenta. A utilização de restos de alimentos sem tratamento térmico adequado na alimentação dos animais, por isso a gente frisou lá que o vírus é inativado na cocção, então se for dar alimento para animais, precisa passar por um processo que inative esse vírus, que é a cocção. Então, eu chamo a atenção aqui para lavagem, né? Nossa região, nosso estado tem o costume de fornecer restos de alimentos, então a gente tem que ter muito cuidado, porque principalmente quando recebe de restaurantes, de locais de muito movimento, de hotéis, principalmente dá um alerta, se for servir esse tipo de alimento para os animais, tem que passar pelo processo de inativação, que é a cocção, né? 70 graus Celsius aí, no mínimo aí, tá? Por 60 minutos para inativar esse vírus. Ela é uma doença confundível por outras. Vocês viram os sintomas, aí vocês podem até pensar, Regina, eu acho que eu já tive essa doença no meu rebanho. Mas não foi a peste suína, como eu falei para vocês, o Tocantins não teve nenhum registro de peste suína clássica até o momento, e esperamos que continue assim. Então, tem muitas doenças. Quando nós falamos em aborto, tem doenças como a doença de Algerski, que é a tal conhecida como a pseudo-raiva, a encefalomiocardite viral, a própria PIS, né, a síndrome reprodutiva respiratória do suíno, e a parvovirose, também causam abortos. Doenças congênitas, como a peste vírus dos ruminantes, que é a BVD, que também acomete suínos, pode ser confundível com a peste suína clássica. Algumas sepsemias, como a erisipelose, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, a eritrozoonose, causada por Mycoplasma suis, as salmoneloses, as streptococoses, pasteureloses, as famosas batedeiras, né, que a gente chama aí a pleuropneumoenterite, pode ser confundível com a peste suína clássica e causada por salmonelas, pasteureloses, a quitinobaciloses e a doença de Glasser. Então aqui vocês veem a peste suína clássica com as petecas e a circovirose também causa esses sintomas, então é difícil de ser diferenciada. A erisipelose, apesar de ser mais uns losangos que se formam na pele, também é difícil para ser diferenciada da peste suína clássica, né? Pode ser confundida aí, vocês veem essas manchas de sangue. Há outros casos também que podem confundir com a doença, são as doenças cadavéricas, né? As alterações que acontecem, a gente deixar esses animais em cima de alguma região, ficam essas marcas, mas fica o sangue dentro do vaso, e já da peste suína clássica o sangue é fora do vaso. Outras doenças que a gente pode confundir é a peste suína africana,
a síndrome de dermatite e nefropatia, doença hemolítica do recém-nascido e intoxicação por cumarina, que são os raticidas aí, né? Muito usado no controle de pragas, então pode causar sintomas aí confundíveis com a peste suína clássica. E algumas doenças debilitantes, como a síndrome da refugagem multissistêmica, as enterotoxicoses e as desinterias e as campylobacterioses. Então, essas doenças também podem ser confundidas, assim como a peste suína africana que eu citei lá no início da palestra, que vem ocorrendo principalmente nos países asiáticos, né, africanos. E a diferença dela para a peste suína clássica é muito pequena, então é só através do diagnóstico laboratorial para diferenciá-las. E a peste suína africana ainda tem um probleminha maior, que os carrapatos também podem transmitir essa doença, né? Algum tipo de carrapato. Então, relembrando, como que essa doença pode chegar na nossa criação? Pela aquisição de animais infectados, né, cachaça, matriz e outras. Então, a importância de adquirir animais somente, principalmente se for reprodutor de granjas certificadas, né, pelo Ministério da Agricultura. O Tocantins não tem essas granjas, então tem que adquirir aí de estados que têm essas granjas, que são certificadas para várias doenças, consideradas como livre para várias doenças. Evitar a troca de animais. Eu estou sem o meu cachaça, o meu barrão não está pegando as porcas, não está cruzando direitinho. Então, vou pegar do vizinho emprestado. Essa prática tem que ser abolida, porque pode ser um meio para chegar essa doença no seu rebanho. A aquisição de semi-contaminado, principalmente quem realiza, né, aí as inseminações artificiais. E pela introdução de restos de alimentos contaminados, que a gente já falou bastante. Veículos que tiveram acesso a uma propriedade contaminada, por pessoas que tiveram contato com animais infectados ou objetos contaminados. E como que a gente vai prevenir essa doença? Lembrando da resistência do vírus, da sensibilidade do vírus e da forma que ela entra, é fácil saber como que a gente vai prevenir. Primeira coisa, separar as instalações nas diferentes fases de criação. Isso é muito importante, ter o galpão de maternidade, o galpão de crescimento, terminação, de reprodução, porque tem doenças que acometem mais animais jovens, e se acometer um daqueles animais, tem como evitar que chegue nas outras faixas etárias dos animais. Cercas adequadas que evite a entrada de animais, porque um cachorrinho que vai visitar a propriedade do vizinho que está contaminada pode trazer o vírus, né? Um gato, um cachorro. Limpeza e desinfecção das instalações e dos veículos que transportam animais. Conhecimento da origem dos animais adquiridos. E além de conhecer esses animais adquiridos, realizar a quarentena, né? Deixar esses animais separados do seu rebanho, só introduzir no mínimo ali 15 dias após a chegada daqueles animais aos animais que já estavam no galpão ou na propriedade. Limpeza e desinfecção das mãos e botas das pessoas que lidam com os animais. É um exemplo clássico que vem ocorrendo no Brasil da peste suína clássica, que são em regiões de pequenos produtores de subsistência, porque não tem esses cuidados essenciais aí de biosseguridade. E não fornecer resto de alimentos para os animais, né, resto de alimento humano, sem o tratamento correto de inativação do vírus, que é o tratamento térmico. O porquinho gosta de um alimento, mas ele é perigoso, né, gente? Então, se a gente conseguir abolir essa prática de fornecer restos de alimentos ou só com tratamento térmico, a gente já diminui muito a chance de trazer esses tipos de doença, tanto a peste suína clássica como a africana para o Brasil, né? E a peste suína clássica de outros estados que ainda não estão livres. Mais uma vez, eu friso na biosseguridade, que eu falei que é um conjunto de medidas que engloba desde o ar, né, que tem que ser bem tratado ali, que tem outras doenças, como a PIS, que pode ser transmitida também no ar. Os equipamentos, até um carrinho que transporta a ração pode ser um veiculador de vírus aí. Os animais que morrem têm que ter um destino correto, não é ficar lá abandonados, né? Tem que ter composteira ou ser enterrados. Os veículos transportadores. A qualidade do alimento e da água que a gente fornece para o animal é importante, porque um animal saudável ele responde melhor às doenças. Contato com animais de outras espécies, roedores, né? Os ratos aí são veiculadores aí de
até mesmo do vírus da peste suína clássica. Os dejetos, né? Tem que ter o local correto para jogar os dejetos desses animais. Cuidado com as visitas nas propriedades, o sêmen adquirido para inseminação artificial e mesmo o contato entre esses animais, a divisão por faixas etárias, né? Não misturar matrizes com leitões desmamados, ter essas fases bem definidas, que teremos êxito no controle de doenças e principalmente na não reintrodução ou introdução de doenças novas e velhas no nosso rebanho. Ainda falando de controle, a gente traz fotos aqui muito tristes, né? Que eu falei para vocês que a peste suína clássica não tem tratamento, então os animais devem ser sacrificados. Ocorre a indenização desses produtores, né? Eles são sacrificados, o Estado restitui o valor em quilo desses animais aí, mas causa um impacto social muito grande. A gente vê regiões aí que foram sacrificados mais de 1.000 animais, né, aqui no nosso país mesmo, e como eu citei, na China, o maior produtor mundial de suíno perdeu 50% do seu rebanho, né? E após isso aqui a gente faz a limpeza e desinfecção e depois tem todo um processo. Tem que ficar por um período muito grande de vazio sanitário, sem nenhum animais nessa região, então é muito triste, a gente não quer que chegue uma doença dessa, por isso a gente tem trabalhado tanto no controle, nas fiscalizações de eventos, de trânsito de animais, para evitar que essa doença chegue, né? Fiscalizações nos nossos postos fixos, tá? Então é importante observar que é proibido o ingresso de suínos, material genético, né? Sêmen, embrião, de unidades consideradas não livres da peste suína. Então não pode vir, eu vou falar aqui dos nossos estados vizinhos. Pará, Piauí e Maranhão estão na zona não livre de peste suína. Então se você é produtor e tem propriedades nesses estados, você não pode trazer um suíno lá para matar aqui na sua propriedade no Tocantins ou no Goiás ou no Mato Grosso, porque ele está vindo de área não livre. Não pode trazer a linguiça que você fez lá nesses estados e trazer para cá, assim como o presunto. A gente viu que mesmo produtos maturados e salgados não inativam o vírus, então tem o risco de trazer ali da linguicinha salgadinha lá da propriedade. Você vendeu a sua propriedade lá e está trazendo todos os animais para outra propriedade aqui do Tocantins. Você vai trazer os equídeos, os bovinos e junto você traz os suínos? Não. Infelizmente, os suínos vão ter que ser vendidos lá porque eles não podem vir para a região não livre, tá? Eu atento para isso porque, infelizmente, ainda acontece esse trânsito de suínos da área não livre para livre e, se for identificado nas fiscalizações, ocorrerá o sacrifício desses animais, né? Porque esse trânsito é proibido. Assim como se vier carne, produtos, subprodutos, até mesmo o esterco vindo dessa região é proibido para fins de fertilizantes. Então, tudo pode ser apreendido e destruído mediante a fiscalização. E mais ainda, fique atento, qualquer suspeita de doença de rebanho, que vocês tiverem aqueles sintomas que eu citei aqui, a ADAPEC tem de ser notificada. E é importante observar que toda propriedade rural que tenha apenas o suíno, o pessoal acha que precisa procurar da PEC para cadastrar só quando tem bovino. Não, se tiver outras espécies de rebanho, né, animais de produção, deve ser cadastrado junto à DAPEC. E o trânsito de suínos dentro e fora do estado só pode ser realizado com a GTA. Até aquele suíno que você vai levar para fazer um cruzamento ali com a porca, o seu cachaço, ele tem que tirar a GTA para lá e voltar para a origem com o GTA, para a gente não perder a rastreabilidade no caso de surtos de doenças. Através da ADAPEC, nós agradecemos essa oportunidade de participarmos desse evento, que tem sido um grande instrumento de disseminação de conhecimento, e deixar mais uma vez o nosso contato aí, que é o 3218-2169. O nosso e-mail também está aí na tela. E ressaltar mais o nosso 0800, que pode ser usado tanto para denúncias quanto para notificações de doença. Então, no caso de dúvidas, de suspeitas de doenças e denúncias, ligue 0800 063 1122 e muito obrigada.